E a rainha deu à luz a um filho que se chamou Asterion. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sei que me acusam de soberba, talvez de misantropia e talvez de loucura. Tais acusações, que eu castigarei no devido tempo, são irrisórias. É verdade que não saio de minha casa, mas também é verdade que suas portas, cujo número é infinito, estão abertas dia e noite para os homens e também para os animais. Que entre quem quiser. Não encontrará aqui pompas de mulher, nem o bizarro aparato dos palácios, mas sim a quietude e a solidão. Encontrará igualmente uma casa como não há outra na face da terra. Mentem os que afirmam que no Egito há uma parecida. Até meus detratores admitem que não há um único móvel na casa. Outro caso ridículo é que eu, Asterion, sou um prisioneiro. Devo repetir que não há nenhuma porta fechada? Devo acrescentar que não há fechadura? Além do mais, certo entardecer, fui para a rua. Se voltei antes de escurecer, foi pelo medo que me infundiram os rostos da plebe, rostos desbotados e achatados, semelhantes à mão aberta. O sol já tinha se posto, mas o choro desvalido de um menino e as toscas lamúrias da multidão disseram que haviam me reconhecido. O povo rezava, fugia, prosternava-se. Alguns se encarapitavam no estilóbato do templo dos machados. Outros juntavam pedras. Um deles, creio, escondeu-se no mar. Não em vão foi a minha mãe rainha. Não posso me confundir com o vulgo, embora minha modéstia deseje. O fato é que sou único. Não me interessa o que um homem possa transmitir aos demais. Como filósofo, penso que nada é comunicável pela arte da escrita. As minúcias desagradáveis e banais não têm cabida em meu espírito, que está preparado para o grande. Jamais retive a diferença entre uma letra e outra. Certa impaciência generosa não permitiu que eu aprendesse a ler. Às vezes lamento, porque as noites e os dias são compridos. Claro que não faltam distrações. Feito carneiro que vai investir, corro pelas galerias de pedra até rolar pelo chão, zonzo. Eu me agacho à sombra de uma cisterna ou na curva de um corredor e brinco de esconder. Há terraços em que me deixo cair, até me ensanguentar. A toda hora posso brincar de fingir que durmo, com os olhos fechados e a respiração forte. Às vezes adormeço realmente. Às vezes já mudou a cor do dia quando abro os olhos. Mas de tantas brincadeiras, a que prefiro é a do outro Asterion. Finjo que ele vem me visitar e que lhe mostro a casa. Com grande reverência digo-lhe: agora voltamos à encruzilhada anterior. Ou, agora desembocamos no outro pátio. Ou, bem dizia eu que você gostaria da canaleta. Ou, você vai ver uma cisterna que se encheu de areia. Ou, já vai ver como o porão se bifurca. Às vezes me engano e ficamos rindo, com muito gosto. Não imaginei apenas essas brincadeiras, também meditei sobre a casa. Todas as partes da casa se repetem muitas vezes. Todo lugar é outro lugar. Não há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, uma manjedoura. São 14, são infinitos as manjedouras, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho do mundo, ou melhor, é o mundo. Contudo, de tanto exaurir pátios com uma cisterna e poeirentas galerias de pedra cinza, cheguei à rua e vi o templo dos machados e o mar. Isso não entendi, até que uma visão da noite me revelou que também são 14, são infinitos os mares e os templos. Tudo se repete muitas vezes, 14 vezes, mas há duas coisas no mundo que parecem existir uma única vez. Em cima, o intricado sol. Embaixo, Asterion. Talvez eu tenha criado as estrelas, e o sol, e a casa enorme, mas já não me lembro. A cada 9 anos entram na casa 9 homens para que eu os livre de todo mal. Ouço seus passos ou sua voz no fundo das galerias de pedra e corro alegremente a seu encontro. A cerimônia dura poucos minutos. Cai um, depois do outro, sem que eu ensanguente as mãos. Onde caem ficam, e os cadáveres ajudam a diferenciar uma galeria das outras. Ignoro quem sejam, mas sei que um deles profetizou, na hora da morte, que um dia chegaria meu Redentor. Desde aquele momento não sofro com a solidão, porque sei que meu Redentor existe e no fim se levantará do pó. Se meu ouvido alcançasse todos os ruídos do mundo, eu perceberia seus passos.
Oxalá me leve para um lugar com menos galerias e menos portas. Como será meu Redentor? Pergunto-me. Será um touro ou um homem? Será talvez um touro com rosto de homem? Ou será como eu? O sol da manhã reverberou na espada de bronze. Já não restava um só vestígio de sangue. Será que acreditarás, Ariadne? Disse Teseu. O Minotauro mal chegou a se defender. Como isso é bom, É muito bom, né? Eu queria dizer uma coisa. Esse conto chama Casa de Asterion, é do Jorge Luis Borges. Na primeira vez que ele cita que é verdade que suas portas, cujo número é infinito, tem uma nota de rodapé, que é: o original diz 14, mas sobram motivos para inferir que na boca de Asterion esse numeral equivale a infinitos. Isso é uma coisa muito interessante da obra do Borges, que ele vai criando uns mundos... Ele é um simulador, Ele é um simulador, ele vai criando os mundos partindo do pressuposto que você sabe do que ele está falando, né? Ele vai criando... E mais que isso, ele tem uma... Pra mim essa é a grande versão do Borges. Ele escreve ficção como se não fosse ficção. Exatamente. Ele dá uma cara de documento. É. Então, assim, quando ele coloca essa nota de rodapé e fala, no original estava tananã. Parece que ele está pegando um documento antigo escrito pelo Asterion. Exatamente. Tal, né? E não é, obviamente, mas ele faz isso sempre. Sempre. Ele fala, manuscrito encontrado numa biblioteca tal, não sei o que, tananã. E não é. Eu não sou uma especialista em Borges, mas a minha curtição com ele é essa sensação de que ele consegue criar uma aparência de não ficção para uma ficção completamente delirante. Bom, vocês perceberam que a poesia foda da semana é um conto, não é uma poesia, né? A gente resolveu fazer porque a gente gosta muito, acho que é o texto do Borges que eu mais gosto. Eu gosto muito também da Biblioteca de Babel. Eu gosto E da Loteria de Babilônia. Loteria da Babilônia. Esse conto tá nesse livro que chama o Aleph. Acho que vocês perceberam que ele está contando a história do Minotauro, mas do ponto de vista do Minotauro. Aí você tá dando spoiler. Acabei de ler o texto, desgraça. Asterion é o nome do Minotauro, né? Você não sabe no começo do que ele tá falando, ele vai revelar no fim, né? Será um touro com cabeça de homem ou será como eu? Nesse momento, a primeira vez que eu li esse conto, eu lembro exatamente da sensação de ter ficado atônita com essa frase. Porque ele constrói tudo como se ele fosse um príncipe, né? Ele chega a falar que só existe duas coisas na Terra, e é verdade isso, né? Só tem um Minotauro, né? Só existe duas coisas na Terra que não se repetem, o Sol e ele. Ele fala que a mãe é uma rainha. A mãe é uma rainha, tá tudo certo. Só que ele conta a história de um príncipe, quando você vê, ele é um monstro, né? O Minotauro, ele é um monstro. E a descrição que ele faz do labirinto. Do labirinto, é demais, né? Que, pra quem não sabe, é o tema favorito do Borges. Bom, pra quem não sabe a lenda do Minotauro, o rei Minos... Ele pede a Poseidon que enviasse um touro branco como um sinal de aprovação ao reinado dele. Aí o Poseidon manda um touro divino maravilhoso que deveria ser sacrificado para Poseidon. E aí ele não sacrifica porque ele acha o touro lindo. Ele fala, não quero. Não pode, deu o touro para sacrificar, você vai lá e sacrifica. É o Deus que tá falando, cacete. Aí a Afrodite faz a mulher dele se apaixonar pelo touro. A mulher fica louca pelo touro, essas bizarrices da mitologia. E aí a mulher quer copular, vou usar esse verbo, né? Ela quer copular com o touro. Aí ela vai lá, tem um grande arquiteto no reino, ela vai lá e pede pro Dédalus para ele fazer uma vaca de madeira para ela se esconder dentro e copular com o touro. Dédalus vai lá e faz. Como castigo para o rei Minos, inclusive, ela dá à luz a essa criatura monstruosa que é cabeça de touro e corpo. O Dédalus, por sua vez, fica encarregado de fazer um labirinto para prender essa criatura. Porque vai ficando feroz. No começo tava ok, quando era um bebê, um bezerro. Um bezerrinho. Né? Um bezerrinho de Minotauro, tudo bem, né? Aí ele vai ficando uma criatura feroz, uma besta fera, literalmente uma besta fera. O Dédalus faz um labirinto
E ele fica preso lá porque ele que construiu a vaca, ele deixa preso. E com o Ícaro é outra história, né? Que é o filho dele. Que é o filho dele, depois o Dédalo dá um jeito de fugir, a história do Ícaro... Dizem que o Dédalo fica preso no labirinto para que ele também não possa contar para ninguém como sai do labirinto. Mas na verdade ele não sabe sair do labirinto. O labirinto é tão bom que ele não sabe sair, ele fica preso lá. Enfim, mitos também sempre tem versões. Ele ficou preso lá por isso, se ele, né? Tem essa história. Para alimentar o Minotauro, o rei Minos ele pedia para os súditos mandarem os jovens virgens, né? 9 jovens a cada ano, ou a cada 2 anos, a cada um tempo, ele entra lá os 9 jovens e todos esses jovens morrem até que chega o Teseu e ele tem que entrar no labirinto, não conseguir sair. E a Ariadne, que é a irmã, né, que é filha do Minos, ela explica pro Teseu e fala, ó, pega esse fiozinho aqui, entra lá que você vai conseguir sair. Dá um novelo. Dá um novelo pra ele consegue sair. Este é o fio de Ariadne. E aí ele consegue ir lá, vai lá, mata o Minotauro e tal. E volta. E volta. Porque ele segue o fio. Ele promete casar com a Ariadne, depois ele... Como todo homem. Como todo homem. Ai, se me ensinar, eu prometo casar. Não casa, né? Ou casa e abandona ela numa ilha, uma coisa assim. Ele foi escroto. Ele foi macho com ela. A maravilha desse conto é que ela conta o outro ponto de vista, né? Conta o Minotauro, e o Minotauro com raciocínio, por mais que ele fale ali, mesmo quando ele fala que ele não aprendeu a ler, ele fala porque a letra é muito pequena e ele é dado a coisas grandiosas, por isso ele... E é uma pena, porque isso ajudaria ele a passar o tempo e tal, né? É um primor, esse conto de fato... E o que é louco é isso, ele recebe essa profecia de que o Redentor dele vai chegar. Ele tem uma ambiguidade aí, que embora ele vá descrevendo esse labirinto, é fantástico, não é uma prisão. Não, ele tá preso. Não tem portas, não tem fechaduras, as portas não estão trancadas, eu posso fazer isso. E ele conta a vez que ele sai, né? Que as pessoas começam a juntar pedra, mas ele justifica. Não, é porque minha mãe era uma rainha, não posso me misturar com o vulgo mesmo. Né? Então, ao mesmo tempo que ele fala, não, é uma maravilha aqui essa vida, quando ele começa a falar, a brincadeira que eu mais gosto é do outro, Asterion. Você vê a solidão dele falando com ele mesmo, de alguma maneira, e mostrando... E tem uma coisa de espelho aí, né? Que é outra forma de labirinto. E aí quando ele fala que alguém profetiza que o Redentor dele vai chegar, ele fica imaginando como vai ser o Redentor. E aí que se revela que ele é o Minotauro. E ele fica imaginando se o Redentor também vai ser o outro Asterion, né? Porque ele fala, será que vai ser um touro? Será que vai ser um homem? Será que vai ser um touro com cabeça de homem? Ou vai ser como eu? Ou vai ser como eu. E aí tem uma lacuna, né? Tem um pause na história. Tem uma marca gráfica. Tem uma linha em branco. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Não dá pra ver aqui porque ele está na outra página. Entendi. Mas quando está numa página só, pula uma linha e aí vai para o sol da manhã reverberou na espada de bronze. Que já é o Teseu falando pra Ariadne. Nossa, você imagina, ele nem se defendeu. Né? Eu fico arrepiada, porque é demais isso, assim. Eu fico imaginando essa lacuna, que é super bonita pra mim, porque faz com que você imagine a cena, depois de você ter ouvido todo esse relato do Minotauro, de pensar que ele está esperando o Redentor dele e por isso ele não se defende. Né? Porque quando chega o Teseu ali, pra que ele vai se defender? Porque ele não está enfrentando o Teseu. Ele está sendo salvo, a morte é a salvação dele ali. Eu acho muito foda. É maravilhoso, né? A gente podia terminar lendo o outro poeminha do Borges. Já que a obsessão do Borges é por labirintos. E, inclusive, ele tem vários contos que são bastante labirintos, né? Daquele do homem que sonha um homem, que sonha um homem que está escrevendo um conto sobre um homem. As ruínas circulares. As ruínas circulares. Esse aqui, só para vocês saberem, Maria Kodama era a mulher dele, era a esposa dele. Chamou o Labirinto. Este é o labirinto de Creta. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedras se perderam tantas gerações. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedras se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos. Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem, em cuja rede de pedras se perderam tantas gerações, como Maria Kodama e eu nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, esse outro labirinto.
Não vou dizer mais nada. Não precisa, né? Tá bom. Pode ligar então.